Bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos. É sempre um prazer poder colaborar com essa atividade. É sempre um prazer ter essa oportunidade de mais uma vez conversar com todos vocês, para a gente poder refletir um pouco, sobre as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? É um enorme prazer colaborar com essa atividade lá, Espírita Casa do Samaritano. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, tentando trazer algumas reflexões, tentando internalizar ao máximo esses ensinamentos para que eles passem a ser conduta diária de cada um de nós. Então eu vos convido para que a gente possa iniciar essa atividade em harmonia, em serenidade. Eu vos convido a fazermos a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Pai de infinita bondade, mais uma vez obrigado, Senhor, por mais um dia que se inicia, pela bênção da vida, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando esse conhecimento. Que saibamos que o Senhor nunca nos desampara e que podemos sempre contar contigo para superar qualquer dificuldade. Que possamos sempre, Senhor, internalizar os Teus ensinamentos e colocá-los em prática diária em nossas vidas. Auxilia a cada irmão em dor, em sofrimento. Abençoe a cada um dos lares desse planeta, cada um das famílias. Alivia as angústias. Nós também temos muito a Te agradecer, Senhor, a Tua infinita misericórdia. Obrigado, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez, bom dia, aqueles que chegaram depois. Então, eu me chamo Alan Coach e a gente vai conversar um pouco hoje sobre um tema do Evangelho que se encontra no capítulo 13, a beneficência. A beneficência que ela tem como um significado direto a capacidade de fazer o bem, a possibilidade que temos de fazer o bem a alguém, de beneficiar alguém. Então percebam que quando o Evangelho nos traz uma mensagem com esse teor, com essas orientações, ela primeiramente nos deixa claro que todos nós, indistintamente, somos capazes de fazer o bem. Temos essa possibilidade de auxiliar, temos essa possibilidade de levar um pouco de consolo e de alívio a cada um dos nossos irmãos. Essa mensagem, aqueles que acompanham esse Evangelho com frequência, vocês vão perceber que ela é um pouco extensa, ela foi dividida. E existem 3 outros vídeos antes que já abordaram alguns temas dela. Mas a gente vai hoje conversar, além do item 14, nós vamos fazer um apanhado geral do significado dessa capacidade que cada um de nós tem de fazer o bem. Então, vamos começar com uma mensagem de Emmanuel. Ela é bem curtinha, mas ela resume bastante esse ensinamento trazido por Jesus. Todo pão que repartes é valor que acumulas, agasalho que dês. Faze-se apoio a ti mesmo, coragem que transmitas. É uma luz que te segue, ofensa que perdoas, é paz que te acompanha. Não esperes dos outros compreensões quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é Deus. Então, como eu disse, essa mensagem ela se encontra no capítulo 13 do Evangelho. O capítulo 13 ela tem como tema que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então ela nos remete ao pedido, ao convite de realizarmos a beneficência modesta, essa capacidade de fazer o bem sem buscar retribuições materiais, retribuições imediatas, ou só de auxiliarmos aqueles a quem temos afeição. Fazermos aquela caridade silenciosa que vai do coração, que parte do coração. Então que a gente saiba que ao fazer o bem a alguém, ao praticar a caridade, esse ato ele tem que ser acompanhado de um sentimento bom. Não adianta eu querer fazer a caridade apenas para cumprir uma obrigação ou para me livrar daquela situação que muitas vezes nos deixa incomodado.
né? Que eu saiba ter essa percepção com o olhar do coração, com sentimentos mais apurados que me permitam ter esse contato e essa postura de tirar aquele meu irmão da dor, tirar o meu irmão do sofrimento, né? Paulo de Tarso, quando ele nos traz justamente as virtudes que nos ligam a Deus, né? Ele nos apresenta 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, né? Ele fala em amor no seu texto, mas a gente pode perceber que o amor, ele é a caridade em ação, né? Porque não tem como eu amar alguém e não me incomodar em vê-lo sofrer, em não querer tirar ele daquela situação de dor, em não querer aliviar, né, o seu desespero. Então isso é amar, é me colocar numa postura que eu possa auxiliar aqueles que estão ao meu redor, dentro das minhas possibilidades. Então, quando Paulo nos traz justamente esse entendimento, ele nos faz perceber que a fé, ela nos liga a Deus através da crença, nos dá essa fidelidade com a sabedoria divina, com o Pai Criador, né? E a esperança nos faz ter essa confiança que, independente das situações, independente da dificuldade que se apresente, nós estamos amparados porque temos aquela fidelidade com Deus. Nós temos aquela crença, nós temos essa ligação com Deus. Então a gente entrega no sentido de que nos mantemos confiantes e não desistimos de avançar. Não aquela entrega de que Deus vai resolver tudo por mim. Não, não é assim. É uma esperança de confiança, uma esperança de que não estamos sozinhos, né? É bem melhor quando você consegue enfrentar um momento de dificuldade sabendo que tem onde se apoiar, com quem contar. E Deus, ele está o tempo todo conosco, né? Se nós estivermos sempre alimentando essa fé e essa esperança. E é justamente aí o caminho, é a caridade, para que a gente consiga demonstrar a Deus todo esse sentimento bom e essa ligação com Ele, né? A gente pensa que só se liga a Deus através de uma oração, né? Através de uma concentração, mas saiba que nós estamos orando a Deus 24 horas do nosso dia, pois nossas ações, elas também são oração, elas também são prece, elas também nos ligam a Deus, porque nós emanamos sentimentos, nós emanamos vibrações que podem nos ligar e nos demonstrar essa confiança com Ele. Como é que eu posso dizer que eu confio em Deus? Como é que eu posso dizer que eu tenho essa ligação com Ele, na sabedoria dEle? No primeiro momento de dor, eu acho que Ele é injusto, eu acho que Ele só sabe me castigar, eu acho que Ele me abandonou. Ou como é que eu posso dizer que eu tenho essa confiança em Deus, que eu o amo, e não consigo amar o meu próximo, que é da mesma origem, a mesma centelha divina que eu? Né? Como é que eu consigo ficar tranquilo, ou fazendo mal ao próximo, ou vendo ele sofrer e não tentar ajudá-lo? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos resolver todos os problemas do mundo, mas aqueles que estiverem ao nosso alcance, que a gente não seja indiferente a eles, que a gente consiga levar pelo menos o consolo a esses nossos irmãos. E é justamente aí que a gente vai também atender aquele chamado do Espiritismo de termos uma fé prática, uma fé raciocinada, uma fé que nos tira apenas daquela situação de contemplação, daquela situação de achar que ter fé é eu estar o tempo todo tantas horas por dia em oração, frequentar certo templo religioso em tantos dias da semana. Não, a fé prática, ela vai além disso. Ela demonstra essa confiança através das minhas atitudes, me tira da ociosidade, faz com que eu demonstre através de ações, não só de palavras, tudo isso que eu defendo e tudo isso que eu creio, né? Que é justamente na Boa Nova, que é justamente no Evangelho de amor que Jesus nos trouxe. Então, quando a gente coloca essa caridade em nossas vidas, a gente passa a aplicar o Evangelho, a gente passa a vivenciar o Evangelho, mas tem que ser uma caridade que parte do coração, tem que ser uma caridade despretensiosa, uma caridade que eu não vise apenas a retribuição, ou que eu esteja utilizando ela, mesmo que em pensamento ou de forma inconsciente, como uma barganha com Deus.
eu vou fazer isso, mas eu mereço receber isso. Não é assim. Não é esse o tipo de sentimento que a gente deve alimentar. Então, essa capacidade de fazer o bem, ela não é à toa. Então, percebam que todos nós, se refletirmos, temos essa capacidade. Por mais que a gente já tenha errado na vida, por mais que a gente se ache imperfeito, por mais que a gente ache que não é merecedor de trabalhar na vinha de Jesus, mas nós somos. Ele sempre tem o consolo e o acolhimento a cada um de nós. Se a gente perceber em sua jornada, a jornada do Cristo foi só de amor, foi só de devoção àqueles que estavam ao seu redor, no sentido de tentar tirar a todos do sofrimento imediato, estendendo a mão àquelas situações mais extremas, mas também orientando para que a gente consiga caminhar sozinho, para que a gente consiga tomar decisões salutares que nos tirem das situações de dor. Aqueles que têm filhos, ou todos nós, podemos não ter filho, mas somos filhos. Então, os pais, eles sempre buscam dar o melhor aos seus filhos, mas eles não têm como resolver o problema deles. Eles orientam, eles ajudam, para que esses filhos consigam caminhar sem se colocar em situações de dor e desespero, para que tenham a sabedoria necessária de tomar as decisões corretas. Então, não é à toa que o Espiritismo também nos traz a caridade como uma base fundamental da nossa conduta. Percebam que em nenhum momento é dito, fora da igreja, fora do Espiritismo, não há salvação. Ele exige de nós a caridade como salvação. Porque é essa caridade que, como foi dito, vai demonstrar a minha fé, a minha confiança, a minha esperança em Deus, e vai também me tornar propício a não tropeçar, a superar as dificuldades, não personificando na situação de que Deus vai lá e vai resolver tudo por mim, mas Ele me deu essas ferramentas, Ele me deu essa capacidade, e Ele tem lá, está ao meu lado me dando esse consolo, me dando essa orientação. Como nos diz o texto do Evangelho, na Beneficência, a capacidade de fazer o bem traz alegrias duradouras, traz alegrias que vão além da nossa satisfação material. Uma alegria que depois não vai nos causar arrependimento. O que é que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes a gente, a qualquer custo, busca a felicidade material, busca a felicidade que nos é idealizada pela sociedade como parâmetro de sucesso, sem medir esforços, sem medir consequências, e a gente acaba depois se arrependendo de algumas situações. É o chamado a consciência começa a pesar. Então, quando a gente faz o bem, essa capacidade de fazer o bem, que vai também na situação de não colocar o outro em sofrimento, respeitar o seu espaço, respeitar a sua dor, respeitar as suas crenças, não querer impor a nossa vontade, isso nos faz ter uma felicidade duradoura, uma felicidade que depois não vai nos colocar em arrependimento. Então percebo que o Evangelho o tempo todo, ele nos coloca e nos leva ao caminho da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como base fundamental nos ajudar a termos esse alinhamento da nossa conduta moral. Está lá na introdução dele, que o objetivo fundamental dessa obra é auxiliar a humanidade a criar essa base moral, esse alinhamento moral que vai nos ajudar a caminhar sem sofrimento e nos ligando ao Evangelho de amor. Então a caridade, ela é a mãe das outras virtudes, porque a partir da caridade que parte do coração, a caridade despretensiosa, eu consigo demonstrar piedade, eu consigo demonstrar indulgência, eu consigo demonstrar benevolência, compreensão. E vou me livrando de duas situações, dois sentimentos que atrasam em muito o progresso da humanidade, que muitas vezes nos traz muito sofrimento, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo, como nos diz também o Evangelho, que são as causas de todas as dores e de todos os males da humanidade. Porque muitas vezes eu só faço escutar esse orgulho, esse egoísmo, querendo satisfazer as minhas vontades, querendo satisfazer os meus desejos, e esqueço do meu próximo. Então, Emmanuel, ele nos diz
né, que devemos fazer a caridade em todas as relações da nossa vida, em todas as situações, sem distinção, sem julgamento, né, buscando sempre esse entendimento de que cada um dos meus irmãos, ele é merecedor dessa caridade, né? Eu não tenho que escolher apenas aqueles com quem simpatizo, escolher aqueles, né, que têm as mesmas ideias que eu. Então, ele diz que cada coração que estiver mais perto de mim, né, é aquela pessoa a quem eu devo praticar a caridade. A caridade que ela vai muito além da esmola, né, que ela vai muito além dessa caridade material que muitos de nós idealizamos. Né, uma caridade que ela também, como foi dito, ela tem que ser acompanhada de sentimentos bons, ela parte de nós. Uma caridade que ela pode se refletir em compreensão, em uma conversa, em um abraço, em uma oração, em doação do tempo para algo que seja além das nossas vontades, em doação ou aplicação da nossa sabedoria para auxílio ao próximo. Isso é fazer um bom uso da riqueza. Isso é fazer multiplicação dos nossos talentos e não enterrá-los, não ter vergonha das ferramentas que Deus nos proporcionou. O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele nos diz que o verdadeiro sentido da palavra caridade, né, que Jesus trouxe a todos nós, é justamente essa tomada de sentimento de benevolência, de indulgência e de compreensão para com o nosso próximo. Né? Emmanuel também ele nos alerta para termos o cuidado de praticar a caridade de pensamento. Ele chama até a caridade com a língua, que é aquela caridade que não critica o próximo. É aquela caridade onde você não precisa dizer eu vou lhe ajudar, mas eu avisei que não era para você agir assim. Então a gente não precisa desse tipo de postura, né? Porque como nos diz André Luiz, o mal ele não merece comentários. Então que coloquemos apenas na situação de pessoas capazes de fazer o bem, porque como percebemos, a mensagem deixa claro a nós que além de todos nós termos essa capacidade de fazer o bem, ele pode se estender em diversas formas nas situações e nas relações da nossa vida. Né, nas relações que temos com o nosso próximo, seja na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Né? Quando o Evangelho nos esclarece que a caridade vai além dessa caridade material, dessa caridade que muitos concentram na esmola, ele reforça isso. Porque se a caridade fosse centralizada no dinheiro, ela estaria sendo excludente, ela estaria deixando de fora muitos de nossos irmãos que não têm essa capacidade aquisitiva de prestar esse auxílio. Mas tenho certeza que todos nós, independente da situação financeira, nós conseguimos, através de uma oração, através de um ato de benevolência, às vezes calando diante de uma situação que traz dor e sofrimento, tentando orientar alguém, se assim nos for possível, todos nós temos essa capacidade. Tem uma frase que diz que quando a gente ajuda a enxugar a lágrima do nosso próximo, nós esquecemos de chorar a nossa. Né? Então percebam que a caridade, a prática de fazer o bem, ela nos leva a isso, a esse esquecimento dos nossos problemas, não no sentido de apagá-los de nossas vidas, mas que a gente consiga perceber que eles podem ser superados. Que existem pessoas em sofrimentos maiores e que superam essas dores, né? Então que cada um de nós consiga internalizar isso. E na pergunta 642 também do Livro dos Espíritos, eles nos deixam claro que o homem ele será responsável por todo o bem que deixar de praticar. Então perceba a profundidade dessa pergunta e dessa resposta no sentido de que não basta eu não fazer o mal. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que são me dadas de fazer o bem. Eu tenho que sair da ociosidade. Eu não posso confundir felicidade, tranquilidade, fé e esperança com ociosidade, apenas com aquela fé de contemplação. Eu tenho que partir para a ação da caridade, né? Porque muitos de nós queremos receber
os frutos da colheita, mas poucos de nós queremos ir trabalhar na lavoura. Queremos cuidar da terra, queremos estar lá plantando aquelas sementes que vão dar os frutos. E o Espiritismo nos esclarece que nós somos responsáveis por esses frutos, nós somos responsáveis por nossas ações. Então, que a gente consiga aproveitar cada oportunidade que temos de auxiliar. E o Evangelho ele nos traz até o exemplo, em um dos seus trechos, do Mar Morto, onde ele diz que aquelas águas calmas, aparentemente calmas, em seu fundo escondem um lodo. É um local onde não consegue se desenvolver a vida, porque aquela calmaria faz com que o índice, o teor de salinidade da água seja muito alto. E a vida não consegue se desenvolver ali. Então percebam que muitas vezes a ociosidade nos traz sofrimento. Ela não nos traz alegria porque não estamos aproveitando a oportunidade que nos é dada de aprender, de praticar o amor, de praticar a caridade. E Leon Denis, ele diz justamente isso, que a nossa felicidade ela está totalmente relacionada com a nossa capacidade de fazer o bem. E eu estou falando aqui da felicidade celeste, de buscarmos desenvolver virtudes e juntarmos riquezas celestiais. Não essa felicidade material, que o Livro dos Espíritos também ele nos coloca, de que a felicidade aqui na Terra, tanto a nossa felicidade espiritual, elas se concentram na nossa consciência tranquila, na nossa certeza de que estamos aproveitando as oportunidades a contento, de que estamos levando esse auxílio a cada um daqueles que estão próximos a nós e estamos buscando nos melhorar. Porque não se enganem, quando a gente pratica a caridade, quando a gente usa esse ato de beneficência, essa capacidade de fazer o bem, nós estamos sendo mais auxiliados do que auxiliando. Então que a gente busque praticar aquela caridade que não humilha, aquela caridade que não coloca o outro em situação de vergonha, que a gente busque sempre orientar, auxiliar naquele momento em que ele está em dor, em sofrimento, aquele momento que ele precisa sair daquela situação de forma imediata, mas que a gente ajude a orientar para que ele não volte a cair naquela situação, mas uma orientação sem egoísmo, uma orientação sem críticas, sem julgamentos, uma orientação salutar, uma verdadeira orientação de como os nossos pais agem conosco, que é um momento em que a gente sabe que eles estão ali demonstrando toda a preocupação e todo o amor conosco, nos dando as orientações que precisamos para que a gente não tropece no futuro. Então percebam que ao presenciarmos boas ações, muitos vídeos surgem na internet, às vezes nos deparamos com uma situação de prática da caridade, do bem, nós nos sentimos entusiasmados, nós nos sentimos bem, só em presenciar, só em saber que alguém foi ajudado, que alguém foi tirado daquele momento de dor. E se nós passarmos a praticar isso, se nós passarmos a ter isso como conduta, então a beneficência é isso, que a gente internalize que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele também pode estar concentrado em auxiliar o próximo, em me desprender das minhas vontades, do meu egoísmo, do meu orgulho, e tentar entender que eu posso auxiliar o próximo, que a gente pode ser a concretização daquele sentimento de esperança que o outro carrega. Lembram quando eu disse que a esperança é quando a gente deposita a confiança em Deus de que as dificuldades vão ser superadas? Então, ao praticar o bem, nós podemos ajudar esse irmão a concretizar essa esperança que ele depositou em Deus. Porque nós estamos ajudando ele a superar aquele momento de dor. E nós estamos também nos ligando a Deus porque estamos praticando o amor através da caridade. Nós estamos estendendo a nossa mão, prestando o nosso auxílio àquele irmão que necessita. E saibamos que cada ato bondoso que a gente pratica também reflete em nossas vidas. Nos faz nos aproximar ainda mais da Boa Nova.
Então a caridade é um ato que liga aquelas duas pessoas, tanto quem dá quanto quem está recebendo. Se for uma caridade bondosa, uma caridade que parte do coração, vai se criar um vínculo naquela situação. As pessoas vão se ligar ao outro que foi ajudado, vai passar a ver você como uma fortaleza, como alguém que passa esperança e tranquilidade. E você vai desenvolver bons sentimentos, vai enxergar aquele outro como seu irmão. Então é por isso que Jesus pede para que a gente fortaleça os laços espirituais. Se hoje nós só conseguimos auxiliar aqueles que são nossos familiares, aqueles que temos afeição, que estão próximos a nós, que comecemos por aí. Porque os laços sanguíneos, eles têm a sua validade, que é justamente de fortalecer esses laços de amor. Porque numa próxima encarnação, aquele que hoje é meu pai, minha mãe, meu irmão, se ele não vier na mesma condição, no meio da minha família, mas os laços de amor vão permanecer. Então é aí que surgem os laços espirituais. É aí que eu vou passar a olhar cada irmão como uma parte da minha família universal. Como alguém que eu tenho que estender a mão se estiver em sofrimento. E vou passar a me enxergar como alguém que tenho também a missão, tenho a obrigação de auxiliar que o todo esteja em equilíbrio, porque parte de cada um de nós. O reflexo do todo parte de dentro de cada um de nós. Então que a gente consiga, através da beneficência, através dessa capacidade de fazer o bem, colocar em prática aqueles ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos, que se resume justamente nessa situação de que nós só devemos fazer ao outro aquilo que desejamos que seja feito para conosco, e que sigamos aquela orientação trazida por Francisco de Assis, quando ele diz: onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então percebam que todos nós podemos ser essa concretização do amor, da paz, da fé, da esperança, colocando em prática, agindo com sabedoria e nos ligando ao Evangelho de amor que Jesus nos trouxe. Então saibamos que nossas ações nos ligam constantemente a Deus, e o exemplo educa, ensina, esclarece e orienta bem mais do que palavras. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer a todos vocês, mais uma vez agradecer essa oportunidade que foi dada de estudo, de diálogo com vocês. E eu vos convido a nos concentrarmos em forma de agradecimento, a nos ligarmos agora em pensamento a Deus. Pai de infinita luz, mais uma vez obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão e de aprendizado, por essa oportunidade de estarmos em sintonia contigo, buscando esclarecimentos para essa nossa jornada espiritual, essa nossa jornada em busca do nosso progresso moral, mas tendo a consciência, Pai, que para que eu possa avançar, o meu irmão também precisa avançar. Que possamos nos colocar na situação daqueles que espalham o Teu Evangelho, não só com palavras, mas também com ações. Que o Teu amor se faça presente em nossos corações, em nosso seio familiar, no nosso dia a dia. Obrigado por tanta misericórdia, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, gente. É um prazer sempre conversar com todos vocês. O vídeo será postado nas redes sociais do Lex. Se quiserem assistir novamente, se quiserem passar para alguém, fiquem à vontade. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Tenham um bom dia, um bom final de semana.